Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da CSN Mineração, que, como o nome já diz, do setor de mineração e que vem distribuindo altos dividendos nos últimos meses. Empresa essa que vem entrando no radar dos investidores de longo prazo que estão buscando renda passiva. Mas e aí, esses dividendos vão continuar crescendo? Será que seu dividendo vai se manter nesse patamar nos próximos anos? E o seu preço, será que ele está num bom momento de compra? Será que ele está num bom momento de venda? Vamos dizer tudo isso aqui nesse vídeo, então fica aí e vamos para a análise, sem enrolação. Iniciando aqui a avaliação dos dividendos da CSN Mineração. Importante dizer que essa avaliação está sendo feita com um preço de R$ 3,54 e com um dividend yield de 15,46%. Para quem não sabe, dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Somente uma proporção. Para nós, investidores de longo prazo que buscamos geração de renda, o dividend yield ideal para a gente é maior de 6%. Hoje está bastante maior em 15,46%, bastante positivo. Mas será que o dividend yield nesse patamar será constante ou ele voltará a padrões mais inferiores? Lembrando que o dividend yield médio das ações de Bovespa fica entre 4% e 5%. Então vamos seguir com a avaliação que a gente vai descobrir. Nos últimos 12 meses, é importante dizer que ela distribuiu 54 centavos por ação, mas sabendo que isso é nos últimos 12 meses, ou seja, parte dessa distribuição também esteve no meio do ano passado para cá. E nos indicadores a gente consegue mais uma vez ver o dividend yield a 15,46%, mas vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico de histórico. Infelizmente eles não têm um histórico de dados muito grande, mas a gente consegue avaliar que no ano passado ela já teve uma distribuição menor do que ela está tendo no período atual. O consolidado de distribuição de dividend yield no ano passado foi de 6,95%. Então a gente tem que dar uma avaliada nos outros quesitos para saber se essa distribuição de dividendos segue constante ou volta aos patamares anteriores. Aqui no gráfico de distribuição de dividendos consolidado da CSN Mineração, a gente consegue ver que a distribuição de dividendos iniciou-se no ano de 2021 e continuou no ano de 2022. Então, a gente consegue ver aqui que houve uma distribuição em 2021 de 46 centavos por ação. Até o momento, em 2022, já foi feita uma distribuição de dividendos de 45 centavos por ação. Então, existe grande chance dessa distribuição aumentar ainda esse ano. A gente consegue também tentar aqui avaliar a periodicidade da distribuição da CSN. A gente consegue ver que houve uma distribuição em 2021 somente em agosto. Em 2022, a gente já teve uma distribuição em janeiro e em maio. Ou seja, não há um padrão geral de distribuição de dividendos pela empresa, existindo então a possibilidade de ainda termos uma distribuição de dividendos futura. Uma coisa importante a avaliarmos é a evolução dos lucros da empresa. Então a gente consegue perceber que desde 2017 o lucro da empresa vem crescendo e isso é bastante positivo para quem busca uma distribuição de dividendos futura. Mesmo que a empresa não tenha distribuído dividendos de 2020 para trás, a gente consegue perceber que não é por falta de lucratividade. Os lucros da empresa seguem crescendo ano após ano. Isso é bastante positivo. Vamos esperar então o final do ano para saber qual vai ser o lucro líquido final de 2022. Mas com esse nível de gráfico, a gente tem boas perspectivas. Como sempre falamos, o dividend payout é o indicador mais importante para quem quer uma distribuição de dividendos perene, sustentável. E o ideal é que a empresa não distribua mais de 100% dos seus lucros. Isso porque ninguém quer uma empresa distribuindo mais do que ela ganha de lucros. Mas nós, investidores que buscamos uma carteira de longo prazo de geração de renda passiva, buscamos uma empresa que tenha aproximadamente 75% do seu payout em distribuição de dividendos. Por que 75%, você pergunta? Porque em uma distribuição de 75%, a empresa estaria valorizando o seu acionista com uma boa distribuição de dividendos e mesmo assim ainda continuaria com aproximadamente 25% dos seus lucros para reinvestimento interno, com possibilidade futura de aumento de lucros e assim possivelmente também com o aumento da distribuição de dividendos posteriormente, gerando assim uma bola de neve de crescimento de dividendos que gera para a gente uma boa posição para uma carteira de renda passiva. Olhando aqui o gráfico, a gente consegue perceber que houve uma distribuição muito pequena dos lucros em 2020, uma distribuição até razoável em 2021, mas
mas que em 2022 vem havendo uma distribuição muito complicada, 340% em distribuição de payout. Se a empresa continuar com distribuições como essa ano após ano, com certeza ela terá problemas no futuro. Claro que essa distribuição aqui pode ser um acúmulo de lucros de anos anteriores que está sendo distribuída no momento. Possivelmente também um lucro não recorrente, mas temos que avaliar com cuidado, porque empresas que fazem distribuições de payout desse nível tendem a ter grandes problemas futuros. Vamos avaliar então com cuidado no final do ano para saber qual é a real distribuição de payout dessa empresa e avaliar nos próximos anos para saber se essa distribuição volta aos patamares normais de menos de 100%. Se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal, o que para você demora só um segundo, para a gente vale muito mesmo. Só você pode ajudar a gente a fazer esse canal crescer. Então, deixe seu like e inscreva-se aí no botão vermelho. Agora que você já tem uma boa noção sobre a distribuição de dividendos da empresa, vamos ver se ela está boa para a compra hoje, nos padrões atuais, ou até se ela está boa para a venda. Lembrando que isso não é uma recomendação nem de compra, nem de venda do ativo. Somente a nossa opinião. Avaliando o gráfico do último ano, a gente consegue ver que a ação teve uma queda até o momento atual, sendo que ela passou de R$ 8,06 para R$ 3,54. Com isso, ela teve uma desvalorização de aproximadamente 56%, o que é bastante ruim para o acionista, né? Mas se você está buscando um momento de compra, possivelmente estamos num momento positivo. Mais uma vez, isso não é uma recomendação. Vamos dar uma avaliada agora nos outros indicadores de valuation. Isso porque valuation não é só avaliação de gráfico de preço. Vamos dar uma olhada aqui no indicador P sobre L, que é bastante importante também. O indicador P sobre L indica para a gente em quantos anos mais ou menos a empresa nos retornará em lucros que nós investimos nela hoje. Nesse momento, o indicador está dizendo para a gente que ela retornará em 4 anos em lucros o que nós investimos nela, que é bastante positivo. Se pensarmos que, em linhas gerais, o ideal é que a empresa tenha um indicador P sobre L menor do que 15. Hoje, normalmente, pensando, estaria sendo avaliada como barata com relação à sua produção de lucros. Mas vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico do indicador para ver se a gente tem alguma nova informação. Assim como anteriormente, as informações não vão muito longe. A gente tem somente o indicador de 2021, onde foi 5,92. Nesse momento, ele está em 4,10, ou seja, está sendo considerado barato, pelo menos mais barato do que no ano passado, principalmente tendo em vista que ela teve uma queda grande no último ano. Vamos avaliar aqui para saber se nos próximos anos esse P sobre L segue caindo ou se ele vai subir para patamares não antes apresentados. Outro indicador importante de valuation é o P sobre VP. Ele indica para a gente uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. O P sobre VP igual a 1 indica para a gente que a ação está sendo negociada ao mesmo valor do que o valor patrimonial da empresa. Ou seja, se a empresa tivesse um valor patrimonial de R$1.000, a gente conseguiria comprá-la com R$1.000. Em linhas gerais, consideramos o indicador positivo para a compra, ou seja, a ação estaria barata com relação ao seu valor patrimonial se ela fosse menor do que 1,5. Nesse caso, ela está dentro desses padrões, em 1,31. Ou seja, nesse caso, o valor patrimonial da empresa custando R$1.000, a gente estaria comprando todas as ações dela, pagando aproximadamente R$1.310. Mas claro, vamos dar uma olhadinha no gráfico de histórico. Avaliando o gráfico aqui, só temos a posição de 2021. E ele indica para a gente que, com relação ao seu valor patrimonial, no ano passado a ação estava mais cara, estando hoje em 1,32 e no ano passado em 2,69. Isso só mostra para a gente que a ação hoje está mais barata do que estava no ano passado. Então o que a gente pode dizer é que a tendência de dividend yield é de queda, porque normalmente manter uma distribuição de dividendos em 15% é praticamente impossível. Não há históricos anteriores de uma empresa que tenha distribuído aproximadamente 15% por muitos anos em sequência. Então, essa empresa vai muito do seu feeling, do como você confia na gestão da empresa, no gestor e na própria empresa em si. Bom, se você chegou até aqui, é porque essa análise te ajudou de alguma maneira. Então, o jeito de retribuir é deixando o seu like e inscrevendo-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal. O seu like ajuda demais o nosso crescimento. Somente você pode fazer esse canal crescer. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!